Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais um episódio do A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você acompanha com a gente essa entrevista que eu já vou adiantando, que vai ser uma entrevista muito bacana, porque a gente vai tratar aqui de um tema que vai surpreender muitas pessoas. Olha só. Você já sabe, né? Pode acompanhar essa entrevista também durante a semana. Você quer rever algum ponto, perdeu a entrevista na TV Antena 10, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, no canal do YouTube e também no A10+. Então, vamos aqui seguindo, começando então essa nossa entrevista. Olha, vocês pensavam que eu não ia falar sobre política no ATEScast, né? Peguei vocês, vou falar sim sobre política. A gente tinha prometido que não teria política aqui no ATEScast, mas não tem como. Quando está ali de Brito, tem que ter política. Mas calma, não desliga a TV, não sai dos nossos canais, porque tem muita gente que quando fala política já tem uma rejeição, né? Mas fica aí com a gente, porque a gente vai falar sobre política de uma forma diferente. Para isso, eu trouxe aqui duas personalidades, dois nomes que entendem realmente da ciência política e que vão ajudar a gente a entender aqui, a debater alguns pontos do dia a dia da política que está todo mundo falando nas redes sociais, discutindo nas praças, em todos os locais, mas a gente vai discutir com aqueles que realmente estudam e entendem. Olha, diariamente eu sou questionada na rua, nas pautas, nas entrevistas, nas redes sociais, com perguntas sobre a política. Eu vou trazer essas perguntas aqui para essa mesa, para a gente debater com eles, que eu pessoalmente admiro muito. Para mim, são aí as duas referências da ciência política do Piauí, do Nordeste e do Brasil. Eu estou aqui, gente, ao lado dos professores, doutores, Vitor Sandes e Kleber de Deus. São dois cientistas políticos da Universidade Federal do Piauí. E a partir de agora vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre política. Vou começar aqui pelo professor Kleber de Deus, professor Vitor. Sério da idade. Respeita os cabelos brancos do professor Kleber de Deus. Professor Kleber, a gente sabe que no Brasil a política divide opiniões. Tem gente que ama, que fala disso o dia inteiro. Tem gente que odeia, tem uma rejeição. E os brasileiros, eles partem muito. Tem muita gente que diz, política, religião, a gente não discute. Mas essa nossa relação complexa com a política, ela vem da nossa falta de educação política? Essa é uma pergunta naturalmente clássica, já que ela não tem exclusivamente uma resposta ou, na verdade, uma, vamos assim dizer, concordância sobre sua resposta no que diz respeito a vários aspectos. Mas essa preocupação da política ela não é exclusivamente do brasileiro, é um fenômeno de natureza mundial que se repercute de maneira diferenciada nos contextos. E no Brasil não seria diferente. Por que os cidadãos tanto falam de política? Naturalmente porque afeta a sua vida comum, na sua vida cotidiana. Esse é o elemento mais importante que tem que ser destacado. Por mais que alguns gostem ou não gostem... E nem percebam. E não percebam, mas as decisões políticas que são tomadas tanto no plano federal, estadual ou municipal afetam diretamente. E mais, principalmente, as discussões locais, elas afetam diretamente a vida do cidadão. Naturalmente, participar ou não, aí vai depender de todo um processo de uma educação política e, sobretudo, de informação. Informações sobre assuntos variados que, em regra, este cidadão, ou estar envolvido em uma série de atividades, ele deixa para um segundo plano, tendo um momento específico, que é o processo político-eleitoral, a cada 2 anos, onde ele se debruça isso. Mas há sobre esse aspecto. Mas, de fato, afeta e ele se preocupa e as questões estão postas e, invariavelmente, vão afetar o nosso comportamento para saber como nós vamos nos posicionar para lá. Com determinada questão, X, Y, Z, tomando também um posicionamento direcionado de acordo com o que é posto e, naturalmente, o confronto. É uma regra
que aí com o professor Vitor nós somos o mesmo departamento, da ciência política, basicamente estudamos nas mesmas escolas, tivemos os mesmos professores. Assim, temos uma educação política, uma formação bastante próxima em vários pontos. Mas discordamos, como é de regra, em muitos outros, o que é natural, e tratar isso como essas questões em tom dialógico é o que é mais importante, que o debate público hoje, infelizmente, não permite no Brasil. E isso talvez seja a grande consequência, não só no Brasil, mas no mundo, dada essa enorme polarização. Agora, professor Vitor, o professor Kleber citou aí a palavra discordância. Quando a gente fala sobre política, nessa palavra, ela está bem presente, né? No Brasil tem muita gente que não gosta de política, mas, ao mesmo tempo, tem aqueles, né, que vivem como se fosse ali um fla-flu, né? Os ânimos ali acirrados, e você quer fazer prevalecer a sua opinião acima de tudo. E a gente vê isso muito agora nas redes sociais. As redes sociais viraram um palco, um palanque político, né, de ataques, de ofensa. A gente vê essa dificuldade de você se posicionar e defender o seu ponto de vista sem atacar, né, sem tentar ali desmerecer a visão do outro, né? Hoje, a gente acompanhou essa polêmica envolvendo o Pix, em que as redes sociais foram fundamentais. Isso significa que governos que não têm esse controle dessa dinâmica das redes sociais, eles vão ser derrotados por essas redes? Pergunta complexa para iniciar, mas enfim, antes eu queria agradecer o convite, e é sempre um prazer enorme participar dessas conversas com você. Não é a nossa primeira conversa. Também a iniciativa da A10Cast, né, do podcast da Antena 10. É um prazer também dividir essa mesa com o meu ex-orientador de graduação e de mestrado. Que legal, nem sabia. Meu orientador, entregando um pouco a idade, né? E não tive o prazer de ser orientado pelo professor Kleber, e hoje a gente divide um espaço de departamentos, então vai ser uma conversa bem profícua. Bem, sobre o seu ponto, né, que é um ponto, assim como a política, né, você mencionou no início, é bem complexa, né? A atual dinâmica que a gente vive é muito mais complexa ainda, porque, por incrível que pareça, Lídia, as pessoas, elas têm muito interesse na política, e isso tem se acelerado nos últimos anos, tanto que a gente tem observado um comportamento muitas vezes belicoso nas redes sociais, e isso se deve muitas vezes também a um outro processo que a gente chama de polarização afetiva, que é quando não somente as pessoas estão de lados opostos nos polos do espectro político, né, ideológico, mas que elas não aceitam a existência de um posicionamento contrário, né? Então, você tem uma rejeição àquele que pensa em oposição a você, e é uma rejeição. Então, é o que a gente chama de uma polarização afetiva, muito mais do que pensando em termos de construção de política, de debate político. Então, esse tipo de polarização, quando ela se torna muito extrema, ela impede o diálogo, né? Impede o debate, impede a construção e convergências, né? Porque a gente vive num contexto democrático, as pessoas terão posicionamentos diferentes, visões diferentes de mundo, de construção de política pública, de voto, né? Enfim. Mas esse processo, na medida em que há uma rejeição total, você basicamente quebra um dos princípios da democracia, que é a existência do oponente, né? Do adversário. Né? Então, quando existe essa compreensão, aí você tem uma certa... um questionamento do próprio processo democrático, né? Em que medida a democracia serve a esse modelo. E os governos têm um grande desafio nesse sentido, né? Que é o desafio de, primeiro, lidar com as mídias sociais digitais, que nós chamamos de redes sociais, que é um contexto que já essas plataformas, elas já são polarizantes mesmo. O próprio algoritmo dessas plataformas geram a polarização, porque existe o efeito do filtro bolha, né? Ela vai apresentando aquilo na timeline que é mais interessante para você conforme as suas preferências ideológicas, e aquilo também agrava aquele posicionamento, né? Então, a pessoa pensa que só a opinião dela vale. Exatamente. Então, há uma dificuldade, é um contexto também mais favorável
para que as fake news se propaguem, né? E as redes sociais utilizam esse tipo de algoritmo porque existe um bem que é muito precioso no capitalismo hoje, que é o tempo, né? Então, aquelas plataformas conseguem manter a gente mais tempo nelas, mas elas ganham, porque elas conseguem vender isso, né? Então, um desafio para os governos no sentido de que as pessoas se informam cada vez mais por meio de mídias sociais digitais, né? Você, antigamente, né? E tinha os instrumentos clássicos, né? Jornal impresso, rádio, a TV, né? Então tinha um controle maior do tipo de informação que chegava. Exatamente. Agora não, isso está muito mais pulverizado e para os governos há um desafio muito grande. É só a gente observar o exemplo recente do caso Pix, né? Que o governo teve muita dificuldade de lidar com a narrativa e para poder lidar teve que retroagir de uma medida que era uma medida enfim, puramente ali contábil, econômica, mas não ia gerar nenhuma taxação, mas enfim. Então, uma dificuldade muito grande, o governo já vinha estudando mudar o secretário de comunicação, mudou nesse contexto, e nesse momento não sabe exatamente como construir uma comunicação para lidar com essa nova forma que o cidadão tem de obter informações, o que tem tornado muito mais difícil a situação dos incumbentes, né, dos governantes, né? A gente viu essa situação nos Estados Unidos, com o caso dos democratas perdendo a eleição, sim. E aqui no Brasil também você vê a dificuldade do governo de ter uma avaliação positiva mais expressiva. Agora, professor Kleber, nessa situação das redes sociais, essa dificuldade que o professor Vitor colocava do governo de lidar com essas redes sociais e essa falta de controle, né, que é natural dentro de um ambiente de rede social, o senhor acredita que isso pode, de alguma forma, levar a mais tentativas de controle sobre as redes sociais, a liberdade dentro das redes? A primeira tentativa, Lídia, sobre está sendo tomada, me parece bem sendo essa. Eu vi essa semana que o presidente do TSE está lançando um livro, né, sobre controles nas redes sociais, o Alexandre de Moraes, né? Esse é o grande desafio, como o professor Vitor colocou. Como é que se controla esse fluxo de informação, essa heterogeneidade e pulverização desses meios? Já que, vamos dizer assim, o sistema tradicional de comunicação, ele sofreu um forte impacto, tendo em vista que nós, qualquer um, cidadão ou cidadã, pode simplesmente montar, independentemente do local que esteja, com acesso à internet e um microfone simples, um meio alternativo de comunicar ou de propagar uma notícia ou uma informação. E aí, controlar isso via processo do monopólio da legislação, que é o caso dos governos, isso tem problemas, naturalmente. No caso brasileiro, já há um controle em função do Marco Civil da Internet e as penalidades que são próprias do Código Penal, quando são propagadas mentiras, no seguinte sentido, de que elas são feitas com dolo. Tá? Então, literalmente, aí se enquadra no Código Penal, calúnia, difamação, etc. São essas questões. Mas controlar é dificilmente essa perspectiva. Sabe, os regimes mais duros no exterior, umas autocracias e regimes totalitários, tem esse controle total, onde viabiliza a participação do cidadão. Mas nas democracias, não, tem que ajudar. O pressuposto elementar da democracia é a divergência e a discordância. Sem isso, não tem democracia. Mas para o senhor isso não é censura? Seria um caminho de censura ou não? O senhor não vê como censura? Se limitar de forma indiscriminada, esse é o ponto. O que é, até que ponto, o que é classificado de desinformação e de informação? Em que medida esse, vamos dizer, para usar uma linguagem da comunidade, em que medida esse receptor é desinformado? Tá? Como é que ele faz o filtro desta informação, se ele não vai buscar ou não tem uma formação mínima adequada para processar, ou ele não tem interesse literalmente, porque a parte não está interessada. Tá? Pega uma notícia, replica e vai simplesmente circulando. E ele não vai buscar fonte, ele não é cientista político, ele não é pesquisador, ele não é jornalista, não, diferente de nós. E temos que ter essa postura de investigar, até com o objetivo claro de transmitir a informação com segurança, utilizamos essa fonte. É aqui onde você pode pesquisar e contestar. Mas
Imagine, nós recebemos quantas notícias nos nossos smartphones por dia. Tá? E a gente tem dificuldade de acompanhar a simples rotina do trabalho. Imagine uma série de informações que circulam. Então, censurar, naturalmente, não é um caminho, é o problema. Tem que se preservar a liberdade, garantindo. Tem que se controlar, regulamentar, e que já há uma forma de regulamentação, que não pode ser sensível. O ponto é aí onde está, qual outra divergência maior. Esse limite, onde é que está. Quem é que vai dizer o que é verdade e o que não é verdade, para além de suas preferências ideológicas, políticas, culturais, jurídicas, etc. E isso é um debate que não é um debate brasileiro, é um debate mundial, influenciado pelas transformações que ocorreram, ou vem ocorrendo desde a década de 90. Agora, professor Vitor, um movimento que a gente vê, não só aqui no Brasil, né, mas no cenário mundial, a partidos de esquerda, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o Partido de Lula, é um partido que nasceu ali com aquela base de militância, né, das classes sociais, e tinha aquela militância muito forte. Historicamente, o PT é conhecido por essa militância forte. Mas, a partir do momento que a gente fala sobre redes sociais, a gente vê a dificuldade da esquerda em ter essa militância nas redes. Por que, na sua visão, que a direita consegue se mobilizar mais nas redes do que essa esquerda que tinha essa militância que era tão aclamada, como essa militância forte e aguerrida, e nas redes sociais há essa desconstrução? É uma pergunta muito complexa. Slade, eu acho que tem dois aspectos centrais que a gente pode abordar. Um é a forma como essa nova direita ela surge. A nova direita ela surge muito baseado nas mídias sociais digitais, né, que possibilita uma facilidade e uma rapidez na articulação, na mobilização, diferentemente, que aí é o ponto 2, dos partidos de esquerda mais tradicionais e com base social. Partidos tipo PT, historicamente, eles se organizam tecnicamente, né, academicamente, a gente chama de o partido de articulação interna forte. O que isso quer dizer? Que o processo decisório interno dentro do partido, ele tem muitos momentos, ele tem muitas etapas, diferentemente de movimentos dessa nova direita. Você não tem, geralmente ele é centralizado em algumas lideranças, essas lideranças tomam decisões muito rapidamente, diferentemente desses partidos. Então, esses partidos com base social, ele tem muitos momentos de discussão interna até tomar uma decisão e um direcionamento. Além disso, esses partidos, eles têm, geralmente, plataformas que são dadas historicamente, né? Construídas por meio de teses apresentadas em convenções partidárias. Então, é muito difícil você transformar esse discurso, que muitas vezes é difícil o entendimento, compreensão para o grande público, para a população. Então, os partidos, eles... E também tem um outro aspecto, que são partidos que foram construídos historicamente em formas de mobilização muito presenciais. O protesto de rua, a mobilização ali mais presencial, assembleias presenciais, completamente diferente desse tipo de mobilização articulado pela nova direita. Aí tem um ponto adicional que que faz parte da própria lógica do algoritmo das redes. É muito mais fácil você viralizar uma mensagem, um fato, ainda que não seja verdadeiro, que questione as instituições vigentes, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem, numa determinada plataforma, eu crio uma comunidade, vacinas funcionam. Eu crio uma outra comunidade, vacinas não funcionam. É mais fácil que essa outra comunidade ela viralize, porque ela questiona um conhecimento padrão, né? Então, existe uma visão, existe um descrédito estrutural em relação à democracia, e o cidadão, não é só no Brasil, o cidadão é cada vez mais desconfiado em relação às instituições. Então, sempre que você tem, e às vezes até por meio da apresentação de alguns fatos que podem ser ou não verdadeiros, eles descortinam, em tese, uma realidade que não é mostrada pelas próprias instituições vigentes. Então, esse é um grande desafio, né? Como é que você consegue lidar com uma massa de cidadãos que ela é desconfiada em geral em relação às instituições representativas, em relação aos partidos políticos, em relação à própria democracia. A gente tem visto que
da década de 70 para cá, a identificação partidária despencou no mundo inteiro, ou seja, as pessoas se identificam cada vez menos nos partidos políticos. Elas desconfiam muito mais, e isso você pode olhar, dados da Finlândia, de países nórdicos, são referência, desconfiança grande em relação às instituições representativas. Então, quando existe esse contexto de desconfiança, esse tipo de notícia que às vezes é fake, ela tem muito mais chance de viralizar. E aí adiciona um outro ponto, que são algumas pesquisas já têm mostrado que as fake news, elas têm uma grande capacidade não de mudar a visão das pessoas, mas de reforçar algumas desconfianças que os cidadãos já têm, né? Então, quando aparece um fato para ele que ele acredita, até para você desmentir aquele fato é difícil. E tem pesquisas hoje, né, com experimentos, grupos focais que testam o impacto das fake news, e o que a gente tem visto é isso, né? A capacidade que as fake news têm de ratificar, reforçar determinados sentimentos. E aí o que a gente tem visto aqui no mundo inteiro, a nova direita tem sido muito eficaz em conseguir se utilizar das mídias sociais digitais para fins políticos e para propagar também as suas plataformas políticas. Agora, professor Kleber, o professor Vitor, ele falava sobre essa questão da democracia e também as redes sociais e a força, né, que a direita consegue ali de se comunicar dentro das redes sociais, de conseguir prevalecer muitas vezes o ponto de vista, né, da direita nessas discussões políticas nas redes sociais. O senhor acredita que isso obriga a uma mudança de posicionamento da esquerda? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu um impacto dessa questão do Pix, o governo correndo, tentando ali reverter essa situação, mas nas redes sociais, quando o estrago está feito, é difícil, né, tentar reverter o que aconteceu com essa imagem, né, criada. Sim, essa questão toda tem a ver com um ponto que é central. Naturalmente, essa geração política que exerce poder hoje, ela foi formada num contexto diferenciado. Não havia esse fluxo de informações muito grande, e os órgãos também eram monopólios. 3 grandes jornais do Sul, talvez aí não gostar o nome, porque todos nós sabemos quais são. Hein? Quais são. Entretanto, e houve também uma coisa que é paralelo a isso, é o processo, vamos dizer assim, de aburguesamento do comportamento, e isso muda o comportamento desses atores políticos. Essas novas gerações, por terem nascem já, vamos dizer, com esses instrumentos, com a socialização, eles abarcam os temas de maneira muito mais, se apropriam dos temas de maneira muito mais rápida. Isso faz com que, e aí, quando a gente mensura essa escala direita e esquerda, que não é uma tarefa simples para a gente, seja no Brasil, seja no exterior, e quando a gente pergunta para um cidadão comum, ele não tem a clareza do que seja isso. E os temas, realmente, como você diz, olha, eu estou passando uma informação a uma instrução normativa que é preparada com uma determinada intenção, mas às vezes ela é comunicada de forma equivocada. E quem tem uma habilidade maior, e quem tem, por exemplo, se eu estou querendo orientar uma pessoa que vai estudar exatamente a influência, o impacto que esses influenciadores têm agora na representação política. Porque se você pegar os 4 maiores influenciadores do Brasil, eles têm quase 250 milhões de seguidores. Não estou aqui a dizer que todos eles vão acessar simultaneamente as redes sociais, mas isso ultrapassa o eleitorado brasileiro no quantia 160 milhões aproximadamente. Então, isso é um impacto para a representação política, ela é inteiramente afetado. E nem todos nós, naturalmente, estamos aptos a lidar com isso. Que é novas habilidades, novo treinamento, novas formas de comunicação e interação com esse público. E a grande questão também que está por trás é a segmentação. Não dá para tratar todo esse público com o mesmo circuito, com o mesmo formato de comunicação. Cada vez que se diferencia nos seus hábitos, nas suas vontades, ou nos seus desejos, nos seus hábitos, principalmente de consumo, e quer levar isso para outras esferas. E quando isso é transposto para o campo da política, o fenômeno fica muito mais difícil de ser analisado.
Porque essa lógica dicotômica, situação, oposição, ela ganha uma dimensão que é muito restrita para se explicar esse fenômeno, ou se compreender ele de maneira mais sistemática. Por quê? Porque circula muito rápido os temas que mudam. Por exemplo, era o Pix, agora já é uma outra questão que surge de manhã, uma coisa, meio-dia outra, à noite outra. Então você tem durante um dia várias questões para você tratar. Então o que vai ser prioridade? Por exemplo, um secretário de comunicação, o que ele vai dizer? Um problema hoje, de manhã, mas à tarde já tem um outro problema. É outra. Então a dinâmica e o monitoramento que são feitos, daí a natureza da segmentação que são feitas pelas agências, por diversas agências que fazem esse trabalho, de como é que controla e como é que faz esse gerenciamento pelo perfil, naturalmente cada vez mais individualizado dos cidadãos. Então, isso vai dizer, com o nosso celular, com o nosso cartão de crédito, basicamente, e essas informações circulam, essas empresas se apropriam disso e tentam enviar ou emitir mensagem praticamente individualizada. E você imagina a base de dados que você tem para isso, a agência, com o perfil do cidadão. Por exemplo, a questão da neurociência hoje é literalmente aplicada para explicar esses comportamentos. Então, assim, se eu estou na opção A, o professor representa o partido A, eu mostro uma imagem, e aí o cidadão B tem outra preferência, eu mostro a imagem e já se explica o comportamento. Até pela reação na imagem, ele já me cita a preferência ou não que ele tenha a rejeição ou aprovação por esse filme. E dentro desse ponto que o senhor está colocando, professor Kleber, surgem aí os personagens, né? Esses indivíduos que conseguem ali, como a gente diz no popular, sacar como é que as redes funcionam e conseguem se sobressair. E, professor Vitor, nessa questão do Pix, sem dúvida, Nicolas Ferreira, ele se tornou... Quem não conhecia, conheceu, né? Todo mundo, agora a gente pode dizer que acessa às redes sociais, tem conhecimento de quem é esse deputado. Eles são uma observação, foi visto e visualizado em 78 países, por mais de 300 milhões de visualizações. É algo surpreendente. Não foi só no Brasil, né? Agora, muita gente fora do Brasil conhece o deputado. Eu conversava recentemente com um deputado federal aqui do Piauí, ele fazia uma análise. Olha, essa força das redes na construção desses personagens políticos, a gente vê mais no Sul e no Sudeste. Aqui para o Nordeste, na visão dele, no Piauí, ainda não há um impacto muito grande das redes na construção desses personagens políticos. Eu até citei o caso do vereador eleito, o Petros, né, Evelyn, que se destacou. O senhor vê assim dessa forma que, ainda que no Nordeste, não tem esse impacto, ou o senhor acredita que é um fenômeno nacional? Eu acredito que é um fenômeno nacional. Não dá para restringir isso a uma determinada porção. Não existe nenhuma razão crível para a gente entender que o eleitor de Minas, né, que é a base do Nicolas, ou do Rio Grande do Sul, do Piauí, do Acre, se comportem diferente em relação ao uso de mídias sociais digitais. Na verdade, o que tem são diferenças em termos de acesso. Por exemplo, Piauí há um acesso maior de plataformas mais tradicionais, citando aqui o nome, por exemplo, Facebook, é uma plataforma que é mais utilizada, mas ainda assim se utiliza bastante. Tem a questão das diferenças em relação ao acesso à internet, isso realmente impacta. Mas eu acredito que o que, né, a sua fonte comentava é que a gente não teve nenhum fenômeno de votos, isso, né, relacionado a uma influência. Mas a gente não pode diminuir a importância dos influencers, mesmo aqueles que não são candidatos. Porque o que a gente tem, e como a realidade das mídias sociais digitais, ela está presente em qualquer cidade do Brasil, até nas menores cidades, né? É muito comum você passear, andar em uma cidade pequena e as pessoas estarem na porta de casa utilizando o celular, né? Então, não é a realidade somente de grandes cidades. Então, nós temos a atuação de influencers que atuam no nível local, utilizando as plataformas, por exemplo, como o TikTok, né? Que tem sido, né, abarcado
público de todas as idades, mas basicamente um público jovem, ou seja, que está se introduzindo no universo da política eleitoral, praticando os primeiros votos, ou seja, ele está sendo já socializado num contexto ali com esses influências de nível local, que também atuam politicamente, né? Então é muito comum a gente ver alguns influencers utilizando as plataformas para poder fazer denúncia em relação a algumas situações da cidade. Isso foi muito comum, por exemplo, nessas últimas eleições. Agora, é claro, os maiores exemplos de grandes influenciadores no Brasil, nós temos visto mais em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, e aí se deve por N razões, né? Claro, o alcance é muito maior, a base eleitoral, tem uma quantidade de cadeiras em disputa tanto nas câmaras das grandes cidades maior, nas assembleias, então eles conseguem entrar na carreira política, a barreira para entrar na carreira política é muito menor. Mas o Nicolas, por exemplo, ele se iniciou na política, né, nesse universo da política desde a adolescência e foi eleito ali já muito, muito jovem, né? E aí nessa onda da extrema-direita. No caso aqui do Piauí, enquanto, por exemplo, em São Paulo, Minas, no Rio de Janeiro, em outros estados, principalmente do Sul, a extrema-direita ganhava força enquanto um movimento até de opinião, no Nordeste nós tínhamos governos à esquerda, né? Muitos vinculados ao próprio PT ou então vinculados ao PT. Então isso, de alguma maneira, limitou um pouco o avanço dessas lideranças outsiders, né? Que não são vinculados a partidos tradicionais. Então, talvez essa é a questão. Mas o fato é que nós teremos cada vez mais influenciadores e também políticos que já passarão, já estão passando, mas que passarão cada vez mais a dialogar de uma forma mais adequada conforme a linguagem das redes sociais. Sim. Isso a gente tem visto, citando até um exemplo aqui nosso, por exemplo, o governador do estado, a gente observa a mudança em relação ao uso das redes sociais, né? Se a gente comparar o período que ele foi secretário de Fazenda, sim, com o período que ele foi candidato e agora como governador, um uso completamente diferente, é um público mais segmentado, mas, por exemplo, quando a gente vai para outras plataformas, tem outra linguagem, uma linguagem mais institucional, por exemplo, como Twitter, hoje X, né? Então, nós temos adaptações, porque os públicos são segmentados, e é muito importante que ele faça isso, né? Precisa dialogar com esse público, sobretudo o público mais jovem, mas é importante também que a informação chegue para o eleitorado, para o cidadão, onde ele está. E hoje, em grande parte, ele está nas redes sociais. Redes sociais. Agora, professor Kleber, o professor Vitor usou a expressão a onda da direita. E aí a gente está vendo todo esse movimento em torno da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, né? E há muito um questionamento se esse movimento, ele vai, de fato, fortalecer essa onda da direita aqui no Brasil para 2026, ou se tem um grupo tentando ali meio que forçar a barra de que Trump vai influenciar nesse pleito de 2026? Essa, vamos dizer, por ser uma questão, dos que chamam de relação internacional, meus colegas de relação internacional não gostam de dizer que eu diga isso. Mas não há relação internacional, a política é comparada. Né? Se você perguntar qual o objeto de estudo da relação internacional, é a política e não tem muita diferença. Mas com essa questão, eu traria uma outra anterior. Esse fenômeno, na verdade, ele talvez não se inicie agora, né? Desde quando Obama utiliza as redes sociais, mas desde a eleição Trump, na primeira vez. Ele traz uma agenda que se contrapõe literalmente à agenda democrata. E isso é basicamente um reflexo que advém das grandes universidades americanas, esse debate sobre determinadas linhas temáticas. E influenciou o mundo todo, o mundo desenvolvido ao mundo em via de desenvolvimento. E também temos que ver que a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele também, basicamente, ele não tinha nem tempo de televisão, tinha menos de 45 segundos. Houve, de fato, esse esfacelamento por uma série de questões do sistema político brasileiro. Muitos atribuem isso à questão do esvaziamento do centro político. Mas esse centro ele esteve sempre de um lado da política, que é um momento ele é conveniente ser chamado de
de centro-direita, outro muita de centrão, mas ele sempre esteve de um lado do governo, nunca basicamente do lado da oposição. Do lado que está ganhando. Esse é do lado que está ganhando, esse é um ponto, né? O centrão nunca esteve do lado que perdeu, tá? E sempre está do lado que ganha. Isso é um outro elemento que a gente tem que trazer. E essas questões que hoje Donald Trump coloca, naturalmente, no primeiro mundo é uma lógica diferente, e o grande ponto é a imigração, um deles. A questão também das temáticas do multiculturalismo, né? Como a questão ambiental, a questão feminina, são questões que foram propagadas durante muito tempo com uma determinada perspectiva. E elas hoje não, sempre foram contrapostas, mas alcançam, vamos dizer assim, um ator hoje que tem a possibilidade de divulgar isso. Por exemplo, como o X, o ex-Twitter, o Facebook e o Instagram agora aderiram a essa nova perspectiva. Os interesses, ninguém sabe quais foram, se foram mera conveniência, foi de fato uma agenda proposital no sentido de dar oportunidade a uma outra perspectiva. Isso não implica que você tenha que desconsiderar determinadas agendas, inclusão notadamente de setores e segmentos da sociedade que estão fora do establishment e, naturalmente, a produção social dos bens e serviços, que é essa possibilidade de alencar um estado de bem-estar social que inclua vias políticas públicas. E isso aí é um problema, dado que em 2030 nós vamos ter já uma população, inclusive no Brasil, idosa. Em 2030 a população brasileira já estará acima de 60 anos. Isso aí vai ser um outro motivo, daqui a 5 anos, que uma nova agenda vai ter que ser constituída para lidar com esse público, já de que como é que essas redes vão lidar com esses problemas, esses novos meios de comunicação. Então, essa quinta revolução, vamos dizer assim, na comunicação. E esses impactos regionais, de fato, às vezes precisa observar. Não são tão assim, porque a informação é propagada diretamente. O cara propagou lá em Brasília, a gente já está imediatamente aqui. Não tem mais essa fronteira física como é apontado. Não tem como mais. Isso foi eliminado. Essa coisa de acelerar o tempo e diminuir o espaço. Então, se eu estou bem aqui, o cara está na Finlândia, eu já passo a informação. E aí é o ponto, né? E não precisa mais do filtro de uma grande imprensa, né? Que tem aquele monopólio, aquela capacidade de checar de maneira rápida. Tá? Então, necessariamente, isso é um desafio que a política e a democracia, e notadamente as instituições e partidos e outras organizações que anteriormente tinham esse papel, hoje tem uma série de concorrentes. E a coisa mais importante que me chama aí, que deve ser mesmo, tem essas influências, mesmo não sendo candidatos, isso é verdade, mas eles têm impacto muito grande em algumas questões. Tanto que a questão do Pix foi tentado mobilizar uma outra influência para tentar rebater o deputado federal. Mas aí é uma questão, em um momento completamente já fora do contexto, que já não tinha mais como reverter. Perdeu o time completamente. Isso é uma coisa muito rápida. O senhor divulgou aqui, se não tem imediatamente a capacidade de responder, e aí perdeu-se isso mesmo, isso está sendo estudado. A gente não tem uma resposta definitiva para essas questões. E os diagnósticos são provisórios, mas é assim que a ciência funciona. Com os erros, os acertos e os desafios, as hipóteses que nós vamos construindo, para tentar entender. Mas a questão está posta e a democracia, sim, está passando por uma grande transformação. Agora, professor Vitor, diante de toda essa transformação, né, que nós estamos colocando aqui com base na força que as redes sociais terão, por exemplo, em 2024, nós acompanhamos uma discussão muito grande, não só aqui no Piauí, mas em outros estados também, sobre a força, por exemplo, de elementos como pesquisas eleitorais. Diante dessa força das redes sociais para 2026, essas pesquisas vão ter essa mesma força, vão ter essa mesma relevância? Ainda dá para acreditar em pesquisa eleitoral depois de todas essas polêmicas em nível nacional, em nível local, que a gente acompanhou sobre as pesquisas? Dá para acreditar em pesquisa eleitoral. Acredito. Acredito. Não como Papai Noel, né? Sim, Desculpa claro. a audiência. Tem um critério aí, né? Mas a pesquisa eleitoral, ela sempre vai existir. A gente tem que pensar
igual uma disputa no mercado comum. Os melhores produtos, eles ficam. Os piores produtos, eles saem. Sim. Né? Então, o cidadão, ele, ainda que ele não esteja pagando diretamente por uma pesquisa, ele paga indiretamente. Porque quando ele escolhe, por exemplo, uma determinada mídia para acompanhar o resultado de uma pesquisa, ele está depositando uma confiança naquela mídia que está compartilhando aquela informação. Isso pode ser uma TV, pode ser um canal no YouTube, enfim, qualquer outro. Então, quem contrata esses institutos também irá averiguar. Quem tem tido mais critério do ponto de vista dos cuidados metodológicos? Porque nenhuma pesquisa ela é feita para acertar resultado de reeleição. É uma coisa é a pesquisa, outra coisa é o voto depositado na urna. Mas ela indica tendências. Né? Esse é um ponto. Mas são vendidos ali como se fossem o resultado. Os partidos, os políticos vendem, né, como se fosse ali o resultado da eleição. E aí é um trabalho que tem que ser feito, né, de explicar para a população o que é uma pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral ela é uma fotografia, mas que mostra uma tendência, e essa tendência ela pode se modificar conforme a modificação da preferência do eleitor. O que as pesquisas têm apontado é que essa preferência do eleitor mais próximo da eleição, ela tem sido cada vez mais volátil. Ou seja, o eleitor está mais propenso a mudar o voto, inclusive no dia da eleição. Né? Quando existe dentro de um questionário, das boas pesquisas, geralmente tem uma pergunta relativa ao grau de certeza do voto. O que a gente tem observado, cada vez mais o eleitor ele não é tão certo desse voto. Se a gente pegar, por exemplo, as eleições aqui em Teresina, isso aconteceu. Né? As pesquisas já tinham mostrado que o eleitor não estava tão seguro em relação ao voto, por isso que às vezes o resultado da urna não é exatamente aquele que era esperado conforme as pesquisas eleitorais. Então é importante ler uma pesquisa eleitoral com todos os dados que são apresentados, não somente o da pergunta estimulada, que é geralmente onde centra a atenção, mas uma pesquisa muito mais complexa, tem várias questões, e eu acredito que você tem uma série de institutos que têm tentado abarcar essa volatilidade do eleitorado, colocando algumas perguntas relativas à possibilidade do eleitor comparecer nas urnas, porque a gente tem visto também algum movimento de abstenção que pode, né, que tem afetado também no resultado. Então, essas questões elas são muito importantes, mas assim, existe um ponto, né? O eleitor sempre reclama, o cidadão sempre reclama de pesquisa, mas toda eleição o cidadão vai atrás da pesquisa para elogiar ou para criticar. O político também utiliza o resultado da pesquisa para elogiar, para criticar, e assim é a democracia. E você, professor Kleber, qual é a avaliação que o senhor faz do peso das pesquisas para 2026? Sempre essas questões são controversas. Nesse ponto aqui eu vou ter uma leve discordância do Vitor, me permitir, porque as pesquisas, elas são de fato, por razões, vamos dizer, também metodológicas, e isso é de fato a volatilidade, essa preferência da mudança do eleitor, ela tem sido cada vez mais rápida. E as pesquisas, por alguma razão, ou por várias razões que ainda nós não somos capazes ainda de detectar, ela tem de fato esse prognóstico. Ela tenta fazer o diagnóstico, mas tentar fazer um prognóstico para um provável resultado do que a gente chama do cenário que pode ocorrer. Mas desde algum tempo, eu acho basicamente desde 2014 para cá, elas têm discrepado muito. Pode ser que seja um fenômeno, de fato, de reflexo, uma tendência mundial, que está tendo impactos, principalmente nas democracias mais recentes como a nossa. E esse eleitor ainda não tem, de fato, cristalizado essas preferências. Está avaliando por um grande ponto com relação a isso, que nós discutimos do impacto do debate sobre a questão do Pix ou não. Por quê? Porque é uma informação que afeta diretamente o eleitor. Sim. Só que a gente não sabe, o consumidor, o cidadão, como é que ele vai reagir naquilo, vamos dizer assim, no futuro diante. Bom, sua preferência hoje é essa. Quais as variáveis que nós chamamos que estão intervindo aí diretamente, né? As macro nós já sabemos, renda, escolaridade, sexo, etc. As contextuais, tal. Mas e aí, como é que nós vamos reunir essas variáveis para traçar isso de uma maneira? Qual o perfil ideal? Quando a gente faz a pesquisa qualitativa, os chamados grupos focais, a gente tenta mensurar isso. O que não é fácil, mas um perfil ideal para um determinado candidato, já que o público é cada vez o quê? Mais segmentado.
Então eu quero um perfil X, outro quer um perfil Y. Como é que nós vamos traçar essa estratégia? Porque, no fundo, assim, mais do que qualquer coisa, o marketing precisa o quê? Reforçar um ponto de vista ou incutir um ponto que, de fato, um determinado candidato não tem. E aí, com essas novas tecnologias, com as novas abordagens, por exemplo, a questão da razão, que a gente chama de teoria afetiva do voto, isso tem ganho muito que já provém da neurociência, né? Como é que o comportamento, de fato, desse eleitor, além das das questões clássicas, estão aí interferindo no compósito dessa decisão do voto. Porque é uma coisa comparecer, de fato. E esse comparecimento, ou a abstenção, tem permanência histórica, pelo menos aí de 85 para cá, algo em torno de 15% a 20%. Salvo a eleição aqui no Teresina, por exemplo, de 2020, né? Que 2020, que chegou a 30%, basicamente, que O contexto. Né? Aí perda a pandemia foi a 30%. Mas se manteve 15%, 20%. Mas aí, de fato, o eleitor vem mudando isso, a gente não tem ainda... Embora tente, nós tentamos criar os instrumentos, mas ainda eles não estão solidificados ao ponto de a gente chegar e dizer, olha, é esse um resultado que possa garantir uma certeza, assim. Por isso que há a margem de erro. Só que tem que trabalhar mesmo na margem de erro. Olha, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu vou fazer aqui uma pergunta final aos dois, né? Que vocês fossem candidatos em 2026, dentro desses pontos que nós discutimos aqui, quais seriam ali os pontos principais que vocês dariam atenção no sentido de se tornarem um candidato forte e competitivo para 2026? Primeiro, o senhor. Depende, né? Se for candidato de situação, se for situação... não, mas sempre o tema mais importante de eleição é a economia. Nacional. O desafio para quem é governo, pensando no nível nacional, é você, nesse processo, incutir na cabeça do cidadão de que a economia vai bem, né? Porque a economia, tudo bem, existe um aspecto objetivo, que é dinheiro no bolso, né? Capacidade de compra, mas existe também um aspecto subjetivo, né? Que é em que medida também qual era a expectativa do cidadão em relação à economia. Porque se a expectativa fosse muito alta, crédito, aumento real de renda, inflação abaixo do centro Né? Ajuste salarial. Isso, aí ok, mas então o desafio para quem é do governo, se eu fosse candidato ligado ao governo, é tentar trabalhar esse lado mais subjetivo, porque o lado objetivo é muito difícil, porque existem mudanças no nível internacional, o governo Trump é uma postura mais protecionista, então isso pressiona o real, pressiona a inflação, então tem questões internacionais mais amplas. E a gente tem a dificuldade de poder aumentar a taxações, criação para elevar receita, enfim. Então tem umas dificuldades mesmo macroeconômicas que geram problemas inflacionários no Brasil. Agora, se eu fosse de situação, economia, né? Que é exatamente, existe um ponto, e aí a questão do Pix, só para finalizar, é central nisso, que é o brasileiro gosta muito do Pix. Ele adora o Pix. Sim. Seja de esquerda ou de direita. Por isso que o Nicolas conseguiu furar a bolha, porque ele atingiu tanto o eleitorado dele, quanto o eleitorado também, que não necessariamente é bolsonarista. Porque existe uma visão de que o governo pode taxar. Não é agora, mas pode taxar. Então, lançou essa dúvida. E já existia uma certa dúvida, né? Meio que geral, latente. Então, a estratégia do lado da oposição é justamente questionar a capacidade do próximo governante de lidar com os problemas da economia. Professor Kleber, o professor Vitor focaria na economia, o senhor? Eu já focaria, eu vou dizer assim, eu tenho essa tendência de longo prazo, mas eu focaria em questões mais conjunturais. Tentaria identificar o que naquele... Claro, não desconsiderando a questão nacional, que é fundamental. Sim. Mas aí as questões regionais ou locais, elas seriam de fato muito importantes. Inclusive, eu costumo dizer que em alguns estados do Brasil, nós não temos mais oposição. Não? Não, um pouco. Oposição, eu digo no parlamento. Eu digo no não tem oposição. No parlamento não tem oposição. Seja no governo estadual, seja na prefeitura. Tá? Mesmo com essa configuração que foi eleita agora, não tem mais oposição. Então, eu acho que talvez um grande vácuo há para surgir novas lideranças políticas.
E aí é saber aproveitar essas questões. Mas isso com seriedade, não com deboche, com brincadeiras. Mostrar de agora, esse é um diagnóstico. Claro que agora você tem que transformar essa linguagem numa linguagem acessível para o eleitor perceber isso. Mas eu acho que o vácuo de poder na eleição em alguns estados é muito grande. Por quê? Houve um envelhecimento natural, é um padrão geracional de uma classe, de uma classe política, de um segmento. Então, eu acho que a eleição de 2026, ela definitivamente ela enterra uma geração de políticos. Enterra no sentido, não de nascer. Já de vir uma outra geração. Uma nova geração. Tá? Então, aí, como é que essa nova geração vai também... Não é o simples fato de ter nascido dentro das redes sociais que lhe dará a possibilidade, porque nem todo mundo tem a mesma habilidade, capacidade de comunicação, digamos, de um grande influenciador. E isso aí é preciso ser dito para os candidatos, etc. Olha, tem espaço. Agora, como é que você vai trabalhar isso? E também, é claro, os recursos, embora a competição cada vez seja mais ossificada, vamos usar esse termo, dado que o candidato tem enorme probabilidade, o representante tem enorme possibilidade de se reeleger, já que o desafiante não. Ele depende de uma série de fatores. E aí, saber conjugar isso, nós temos que fazer uma boa comunicação. E aí, voltando só para esse caso das redes, aqui realmente o vereador Petro já teve, por ter montado essa construção, não de agora. É uma construção já de algum tempo que ele vem montando. Ele se posiciona como direita, claramente sinalizando para um público específico. Tá? Ou seja, ele segmentou. Se ele atirasse para todo lado, ele dizia, não, aqui eu não tenho como, né? Porque esse, para ganhar ou para perder. Aí é uma opção. Dentro dessa polarização, segmentar isso, um pouco. É importante. Importante. Acredito que sim. E dentro de um tema que, de fato, seja de interesse também da população. Olha aí, candidatos, ficam aqui as dicas do professor Vitor e do professor Kleber para 2026. Olha, eu sou suspeita de falar porque eu amo política. Se eu pudesse, a gente ficava aqui até mais tarde, conversando por horas e horas sobre esses temas todos de muita relevância, né? E muitas vezes a gente... No fazer diário do jornalismo, nós somos questionados pelas pessoas nas ruas, nas redes sociais, sobre esses temas. Também é. E vocês com certeza. E é importante a gente ter esses momentos para conversar com vocês, trazer essa política fora da politicagem. A gente quer sair, Lídia. Eu lembro do folclórico delegado Jorginho, né? Uma vez o Jorginho foi candidato a vereador e ele estava na barbearia, ali na Praça Saraiva, e perguntaram para ele, Jorginho, rapaz, a pocket, como é que foi que houve? Não teve nada, eu não tive, foi voto. Acabou a história. Eu não vou culpar ninguém. Eu não tive, foi voto, acabou a história. Obrigada, gente. Foi um prazer conversar, professor Vitor. Muito obrigada. Professor Kleber, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu agradeço, Lídia, o convite e também todo o cuidado, né, com o trabalho que vocês têm feito aqui no podcast. Obrigada. Fico sempre à disposição. Obrigada. Obrigado, Lídia, também. Prazer sempre estar conversando com você sobre essas questões de natureza tão complexa. Obrigada, professor.